Olá, boa tarde. Estamos aqui ao vivo, né? Mais um dia retomando com as nossas livecast. Eu, Fabiano. Isso. E hoje nós estamos oficialmente apresentando o Milton, né? O Milton aí um gigante do nosso mercado de consignado, né, Milton? Estamos apresentando o Milton, que agora, para nossa alegria, né? Ele faz parte aqui do Grupo Aros, né? E está fazendo a frente de abertura junto a convênios públicos, privados, né? E eu acho que esse é um momento espetacular, né? Para a gente estar trazendo o Milton, né, Fabiano? Um Sem momento dúvida. Onde eu acho mais do que nunca cabe nós termos essa capilaridade, né? Cada vez maior de convênios com tudo que vem acontecendo no nosso mercado, né? Conversávamos aqui antes de começarmos aqui a nossa live, né? Sobre a notícia que hoje, né? Mais um banco, né? Mais uma notícia de mais um banco que trabalhava fora da autorregulação, vem para a autorregulação. Então, entendo que a gente começa a ficar com o mercado um pouquinho mais restrito também em relação a portabilidade e principalmente ao INSS, né, que eu acho que hoje é o maior convênio, né, Milton? Eu acredito que tudo isso que tu falou, Elaine, mostra que nós estamos no caminho certo de buscar convênios públicos, privados, entre outros produtos que saem um pouco daquilo que o mercado todo está atuando, né? E o Milton veio brilhantar e acrescentar muito o trabalho dele aqui na Aros, pela expertise. E eu gostaria de saber, Milton, brevemente aí, eu sei que ali a tua, não vou dizer ficha, porque eu pensei que a ficha é corrida, né? Mas a tua ficha é longa, né? Mas falar um pouco, Elaine, como é que ele começou na parte financeira? Não vai falar da tua infância, que deve ter começado com 6 anos de idade, né? Exato. Tá? Mas faz um resumo pra gente ali, para mostrar para o pessoal que está assistindo toda a tua experiência aí de mercado e por que a gente te trouxe aqui para acrescentar a nossa equipe. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês. A Aros é uma empresa que a gente conhece já há um bom tempo, então surgiu essa oportunidade, né? Então estamos aqui. Eu posso dizer que eu entrei no mundo do consignado graças à Lei 10.820 lá de 2003, né? Por causa dela, eu fui contratado, né, por uma instituição financeira e operávamos muito com convênios públicos e o crédito consignado privado na época foi assim a grande, né, o mercado estava muito necessitado de crédito. Sim. Né? Então isso aí veio, então a lei, eu sou fruto da Lei 10.820 nesse mundo do consignado, né? E obviamente depois, com o passar do tempo, a gente foi entrando no consignado público e entendendo um pouco, e eu costumo dizer sempre, entendendo do outro lado do balcão. E eu sempre digo isso e não canso de dizer que consignado você conhece do lado da ponta, né? Ali é o outro lado do consignado, onde você efetivamente começa a conhecer, a entender, né? Esse que é um mercado extremamente, né? O dinamismo dele é absurdo, né? As mudanças são de uma hora para outra, então culmina nisso aí, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, você estando do outro lado, como você bem disse, você faria tudo que você fez, Milton? Boa pergunta. Faria, mas obviamente que agora me valendo. Eu só queria que a gente começa a conhecer, né? Vamos lá, Milton. Mas assim, com certeza, né, muitas coisas a gente mudaria, né? Porque é um mercado realmente assim, ele ao mesmo tempo que ele eu vou dizer assim, estressante, porque a concorrência é muito forte, né? Seja ela dos bancos, mas na verdade para os bancos fica muito mais fácil o processo, muito mais confortável, porque ele joga o produto no mercado e o mercado vai atacar, abraça, né? E é um mercado extremamente criativo. Eu digo que os bancos se valem muito, né, do que o mercado produz hoje, né, do que o mercado faz hoje.
seja em termos de tecnologia, seja em termos... Quer dizer, os bancos eles ficaram numa situação muito boa, né? Porque eles colocaram no mercado uma coisa que, se nós voltarmos a 2004, início dos anos 2000, né? A oferta de crédito era muito restrita. Eram pouquíssimos, né? Players. Né? Pouquíssimos, né? Então, depois que isso, né, teve Santa Catarina, é meio que uma referência para o mercado do consignado, olhando do ponto de vista das promotoras de crédito, né? Então, assim, é um mercado que teve toda essa evolução, né? E a necessidade de crédito, isso foi fundamental. Aí depois, obviamente, né, vieram entrando tecnologias, saímos do físico, né? Saímos do blocado famoso, né? E entramos nesse mundo digital hoje, mas ainda tem oportunidades no mercado, ainda existem alguns nichos, né, que eu acho que tem que ser pouco vistos, né? Então, até pegando o que foi colocado no início, o consignado público, principalmente, né, convênios de prefeituras, né, começou a se olhar para as prefeituras das capitais, mas se esqueceu as prefeituras do interior, né? Ou você limita o número de servidores para você poder entrar, né? E por outro lado, o convênio privado, eu acho que também existe aí uma bela de uma oportunidade de negócios. Sem dúvida nenhuma, é que o mercado do consignado em si, né, ele é um mercado muito de manada, né? Então, o INSS, vai todo mundo para o INSS, são convênios grandes. O FGTS, vai todo mundo para o FGTS. E claro, faz muito sentido, são convênios muito grandes. Só que são convênios também onde tem um volume muito maior de empresas, de pessoas trabalhando em cima desses convênios, né? E por serem convênios tão grandes e tão trabalhados, eles também são convênios onde os próprios bancos acabam divulgando mais, preparando mais o parceiro lá na ponta, trazendo mais informação. E quando a gente vem para um convênio público, o INSS é um convênio. O convênio público são quantas prefeituras, são quantos governos, então são vários roteiros operacionais, são várias tabelas, são comissões, é público, tu tem que estudar, tu tem que entrar mais no detalhe, então acaba dificultando um pouco, né? E aí é o que eu falo mais uma vez do ganho que nós tivemos com a tua chegada, né, Milton? Porque hoje a frente que você trabalha aqui conosco é abrir novos convênios, e junto com a abertura desses novos convênios, você consegue ou captar parceiros para produzir nesses convênios ou preparar esses parceiros, né? E eu acho que é aí que vem o diferencial, né? Você abre um convênio ou você acaba identificando um convênio com mais possibilidades e ensinar, conduzir, né, esse parceiro lá da ponta a trabalhar, dar para ele todo o expertise desse convênio faz muito mais sentido, né? O Milton, ele tem, tá falando em 2003, né? Isso. Agora você revelou a data. Em 2003 a Sante Invest, né? Exato. E focando em convênios públicos e privados, etc. 2003 até agora vai dar quantos anos? Estamos falando de 20 anos. 20 anos, Então, tu vai ver aí, olha a experiência que ele tem nisso. Então, porque a gente está trazendo para o público não só esse tipo de convênio fora da manada, como a Elaine falou, mas também a gente traz a expertise desse convênio para poder orientar o parceiro, né? E a gente conta contigo. Daí, Milton, queria te perguntar, realmente ainda tem, a gente sabe, mas queria saber da tua opinião, ainda tem realmente toda essa oportunidade nos convênios públicos? E eu queria saber outra coisa, privados. Por que ele é tão bom assim? Por que tu acha que o convênio privado é tão bom para o parceiro? Bom, na questão do convênio público, o que acontece? A gente, num determinado momento, você tinha praticamente 2 players aí no mercado operando com convênio público por questões óbvias, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Basicamente eles estavam com a folha. Isso aí desde sempre. Aí 2005, 2006, nesse período aí começou
a famosa venda da folha de pagamento das prefeituras, onde as prefeituras conseguiram arrecadar uma boa grana com isso, né? Foi muito bom para os cofres das prefeituras e para o próprio servidor. E para o servidor. Né? O servidor ele não tinha, né? Até voltando ao que eu falei antes, a opção de crédito era muito restrita. Então, quer dizer, com isso, tinham 2 bancos. Aí começaram alguns bancos, né? Que hoje já nem estão mais no mercado, foram vamos chamar assim, engolidos, né? Pelos grandes bancos. Eles começaram a se atentar para isso e ver que eram oportunidades bem interessantes, né? Hoje, de novo, com todo esse boom que houve do INSS, FGTS, o convênio federal, né? Então, aquela história da manada, todo mundo virou, né? Aqui, nesse rumo, e foi todo mundo para esse rumo. E o que a gente nota nesse mercado do convênio público, prefeituras? Que existem parceiros lá, existem empresas nos municípios fazendo INSS, e eles estão às vezes ao lado da prefeitura. O servidor da prefeitura passa na frente e pergunta: vem cá, vocês têm convênio com a prefeitura? Não, não temos. Então isso é muito comum de acontecer. Então ainda tem espaço, né? Eu acredito que os bancos eles estão de novo olhando para isso com outros olhos, né? Vendo, porque também a grande diferença, como não há um ataque muito grande nessas carteiras de prefeituras, né? Normal, até porque, como eu disse antes, estavam nas mãos de 2 bancos, são carteiras mais estáveis, carteiras que trazem uma rentabilidade mais, então não é a mesma coisa que os convênios maiores, né? Como o próprio governo do estado, ou mesmo isso aí, né? Então, e prefeituras grandes capitais, né? As grandes capitais. Exatamente, as grandes capitais. Por quê? Porque tá mais fácil, né? O universo ali é maior. Então, às vezes, e não dá para ver, porque hoje Santa Catarina é um exemplo. Tem prefeituras aqui de menor porte comparado a outras que tem uma carteira muito maior. Uhum. E também, de novo, Santa Catarina se destaca muito, né, por questões regionais, por questões culturais, né? Então a gente tem um litoral que é um pouco mais aderente à questão do consignado, né? Depois a gente tem o oeste que é um pouco mais restrito, mas o mercado, ele está ali, é um mercado extremamente importante, competitivo, onde não há grande competição, aliás, né? Não tem muita competição, não tem muito, então são situações. O consignado privado, esse aí eu vejo assim, os bancos, obviamente as empresas têm lá o banco que paga a folha, que tem, né, digamos, o seu principal parceiro do ponto de vista financeiro, que acaba tendo a questão do crédito consignado. Mas não há um foco. Esse e outros produtos. E, né? Outros produtos. Seguros e capitalização. Então tem uma série de coisas que fazem com que haja isso. Uma barreira que eu vejo que tem que ser quebrada no consignado privado é a empresa entender que ela está trazendo um benefício e não aquela velha, mas eu estou trazendo, vou fazer o meu funcionário se endividar. Não é isso. Hoje nós temos a parceria, né, com o Banco Votorantim. Sim. E caramba, eu já fiz várias visitas com eles e um dos primeiros pontos que se toca, gente, nós temos um programa de educação financeira, nós nos dispomos a vir aqui, independente de fechar ou não o convênio, dar uma palestra para os funcionários, para eles entenderem, pelo menos pegar um pouquinho do que é a educação financeira, né? Então, quer dizer, a abordagem é diferente. Exatamente. Né? A abordagem é diferente. Quantos casos, Milton, empresa privada, daí eu vou me incluir nessa de... Também, né, Elaine, que quanto a gente já foi em empresa privada para abrir convênio, quando eu era banco, e quantos funcionários estão endividados com agiotas, com etc. Com financeiras da rua, então, taxas abusivas. Então, e essa é uma oportunidade, a gente brinca, como trocar a taxa alta pela taxa baixa, né? E muito mais controlado, com uma educação financeira, isso só tem a beneficiar, né? Não tenho dúvida. Vou contar uma coisa para o gringo aqui, né? Que eu perco amigo, mas eu não perco piada. Né? Não vou esquecer de contar essa piada, né? Somando a experiência do Milton,
do Fabiano e a minha, essa mesa passa de 60 anos, né? Então, só aí, mais né? 60 aqui. Só que mais 60 aí, então, né, passa de 120, né? Então eles estão falando aqui, né, do agiota, né? Eu sou do tempo da música, eu troco cheque, né? Então, É verdade. não posso perder essa piada, né? Bem que isso, aqui, bem isso. Factory, né? o tempo do agiota e do troco cheque, ele Não, e não tá tenha nas dúvida. financeiras de rua hoje, né? Sim. Para a iniciativa, para o setor público, a oferta está aí. Existe, mesmo tendo espaço ainda para crescer dentro desse mercado, mas a oferta está ali. Por quê? Porque há aquela máxima, né? É garantido, o servidor público, ele não vai, né? A iniciativa privada é diferente, né? Claro. Então, tudo isso, mas se feita uma análise, se dado para esse convênio público parâmetros, né? Os bancos deveriam olhar com um pouquinho mais de carinho para esse lado, porque também é interessante. Então tem aqueles que viram nisso, né? E que seguiram por esse caminho e não voltam. E estão muito bem. E eu vou, desculpa, Não, Fabiano, pode falar. e eu vou te dizer mais, né? Atender um convênio privado, ele faz muito sentido. Eu venho de um mercado, né? Um mercado bancário, né? E à frente de liderança de muitas equipes, né? E muitas vezes tu tem o funcionário ali da empresa que ele está precisando de dinheiro, ele está com problema financeiro. Só que dentro de um convênio privado, quem administra é o RH. Então ele não quer chegar no RH e dividir para o RH que ele está endividado, porque Vergonha. na cabeça dele ou ele tem vergonha, ou essa informação vai sair dali, ou ele até tem medo de que o RH possa, né, ter a preocupação de que vai interferir no trabalho dele e ele não chega. E aí ele procura o agiota ou ele procura outra financeira, porque ele tem vergonha. A partir do momento que ele tem uma lojinha do lado da empresa dele ou a lojinha do lado da prefeitura daquela cidade e ele sabe que existe essa oportunidade, ele passa a ser teu cliente. Porque uma vez que você atendê-lo, ele vai te procurar muitas outras vezes. E indica, né? E indica. E isso acontece muito no convênio público, né? A gente vê muito isso, relacionamento com prefeituras. Exato. Que você teve à frente, né, do banco que você estava, Fabiano, e eu também, né? Que o cliente de um convênio público ou privado, ele vira um cliente de carteira, você fideliza. Com certeza. Esse cliente. E, como o Fabiano falou, ele indica para o coleguinha, ele indica para o vizinho, enfim, a informação vai adiante. Além do fato de que se ele for atendido por alguém local, né, aí mesmo que a coisa tem, o casamento é perfeito nesse sentido, né? Exatamente. Então, assim, de novo, eu acho que é um mercado que, se eu fosse digamos assim, se eu fosse o banco, eu olharia com muito mais, até pelo fato de ser uma carteira com mais estabilidade. Ela não sofre aquelas, né? Hoje a gente está vendo no consignado, hoje entra um banco, um player novo no mercado, todo mundo vende ele, né? Passa um determinado período não muito longo, todo mundo compra ele, né? E assim a coisa vai. Só que isso vai, eu acredito que os próprios bancos, eles são os culpados disso. Não adianta eles quererem muitas vezes culpar o mercado. Não, mas é que o mercado não. O mercado precisa vender. Então é uma questão de você analisar isso e ver o quanto né? Porque assim como é aquela velha história, né? Da madeira que bate em Chico, bate em Francisco, né? Então, Exatamente. Quer dizer, então é essa briga, e isso efetivamente eu nunca vi acontecer, né? Mesmo com prefeituras que muitas vezes trocam de banco pagador da folha, né? Houve uma licitação, aquele banco muda, não há um ataque tão violento. Por quê? Porque as pessoas já estão, né, mais acostumadas ao atendimento, eles resolveram o problema deles, enfim, né? E na iniciativa privada não é diferente. Muitas vezes o trabalhador ele falta, ele sofre um acidente de trabalho porque a cabeça dele não está
focada no serviço dele, né? E sim no problema que ele tem. E aí, se as empresas entenderem que isso é um benefício, não tenha dúvida. Todos os RHs que tratam assim, eles te recebem bem, eles recebem a instituição financeira muito bem e tem isso até como uma forma de ajudá-los a resolver os problemas internos. E as portas se abrem muito mais facilmente, né? Se abrem. E vamos trazer aqui para a mesa, né, um grande player que trabalha muito bem, tanto com convênios públicos quanto com convênios privados, é o Santander. O Santander, ele tem mais de 7 mil convênios, é isso? É isso. Que na nossa última reunião... São quase 8 mil convênios. Quase 8 mil convênios. É muita coisa. Então são 8 mil convênios para trabalhar dentro de um sistema único, onde você aprende, você bota o teu time, né? O teu time operacional e comercial aprendendo um único sistema e tu tem 8 mil convênios para trabalhar. E sem esquecer que são 8 mil convênios e tickets muito bons. O ticket médio é muito bom. E a gente, como a gente gosta de falar, quase uma água limpa aí, né? Porque muito pouco trabalhado, alguns nada trabalhados, né, Milton? A gente tá fazendo análise esses dias, né? Coisas que estão zeradas de venda. Então, e outra coisa, né? A concorrência não existe dentro de uma empresa privada, principalmente. Tu vai trabalhar lá, a concorrência vai ser o da Folha, que não tem foco, como tu falou no início. Exatamente. Então, é muito bom lá de trabalhar, né? Há prazos curtos. Prazos curtos. Que é bom, todo mundo sabe por que é bom. O giro do dinheiro é muito... gira mais, né? Obviamente que são taxas que não dá para comparar com o público, é diferente, né? É um outro departamento, mas mesmo assim, frente a outros produtos que tem no mercado, como o empréstimo pessoal, o CDC, absurdamente mais baixo, né? A diferença é gritante. Hoje nós falamos aí de taxas que beiram 25% ao mês. Então, isso tudo também eu acho que é um ponto que às vezes a gente ouve muito, né? Porque o crédito consignado como grande vilão. Obviamente que nós estamos num mercado que tem empresas e empresas, né? Então a gente ouve todo dia fraudes e exatamente. Então assim, dizer que o crédito consignado ele endivida as pessoas, não, porque existem leis, existem normas, existem limites, né? Tudo isso. Agora, o que a pessoa faz com o resto do seu salário, né? Ele pega um consignado, mas depois ele sai, dobra a esquina e toma um financiamento a 25% ao mês porque faltou R$2.000 para ele, vamos olhar diferente. Não é exatamente da regulamentação do consignado. O consignado ele é regulamentado. Então às vezes a gente ouve assim, porque o crédito consignado, porque obviamente que existem, né, aquelas operações mal feitas, aquelas operações com vícios, né, aquelas operações mal explicadas, né, e isso não adianta querer tapar o sol com a peneira. Exatamente. Existe, né? Como todo ramo tem. Como todo ramo tem. Então a gente tem que olhar e isso é importante, ou seja, com quem você está tomando esse crédito, né? Então eu vejo assim, o banco ele está numa posição mais cômoda. Claro, ele criou o produto, é ele que coloca o dinheiro. Ele que dita a regra. É ele que dita a regra. Bem claro isso. A regra é a regra dele, ninguém inventa a roda, não, é ele que criou a regra ali. Mas você tem que, como promotor, como representante do banco, você tem que ter esse cuidado, né? Porque digamos assim, é a bandeira do banco que está indo junto com você, né? Então acho que isso é muito importante a gente ter claro, né? Que existe o banco, mas existe Aros. Então a gente tem que olhar muito bem para o banco, para a bandeira do banco é extremamente importante, e para Aros que carrega essa bandeira, porque também não é só a bandeira do banco, é a bandeira da Aros que a gente tem que levar para a rua e levar de maneira responsável, transparente, ética, né? Isso é fundamental. Mas sabe que assim, as tuas palavras, né, elas vêm muito ao encontro do que estava pensando em trazer, né, aqui para a mesa, né? Eu acho que esse bom relacionamento que a Aros tem com os bancos
é um ponto muito positivo para nós. E o que me deixa muito feliz é que, né, não é só muito claro para o mercado em si, para o nosso mercado de parceiros, né? E agora também trazendo você só corrobora com o que eu estou falando, mas os próprios bancos, eles estão de fato procurando trazer mais essa frente de convênios públicos, né? Sem Contanto dúvida. que, né, não tem semana, né, que um ou dois ou mais bancos e grandes players, né, vocês sabem disso, nos procuram para abrir novos convênios, né? Então vamos lá. E a cobrança nunca foi tão grande, E né, a Elaine? cobrança nunca foi tão grande, né? Então existe, né, a gente vê que eles estão com sede, muita sede ao pote, né? Então nós tínhamos até então o Santander, como já citamos aqui, muito forte em convênios públicos, né? O Banco da Ecoval, né, também muito forte em convênios públicos, mas vou citar como exemplo o Banco Pan. O Banco Pan é um banco que nunca olhou olhou muito pouco para convênios públicos. E hoje as nossas negociações com o Banco Pan, elas praticamente estão em volta de convênios públicos, né? Então nós temos grandes players entrando. Vamos trazer aqui para a mesa o cartão benefício. O cartão benefício, eu acho que é a maior prova, né, de que nós estamos falando. Quantas fintechs, quantos bancos, quantas bandeiras, quantas marcas de cartão benefício estão entrando e procurando a Aros, procurando o Milton para abrir esse convênio, para vender esse cartão benefício, né? E praticamente um ou dois convênios novos por semana que aparecem. Exatamente. E aí vamos no sentido da manada que nós falávamos aqui, abrir um convênio novo, todo holofote para lá. Mas o convênio pequenininho, ele tem muita oportunidade. É de grão em grão que... né? Então eu acho que a gente está trazendo algo aqui que é começar. O convênio público é começar. É entender, é conhecer. E o detalhe, né, Milton e Elaine, que, como tu falou lá atrás, na época que nós começamos era tudo o quê? Papel. Exatamente. Hoje é tudo digital. Então eu posso muito bem vender a prefeitura de Manaus, daqui de Florianópolis. Não tem problema nenhum. Com o digital a gente ganhou. Não tem limite. As fronteiras acabaram. Exatamente. Então, e a promotora serve para isso, para oferecer e ajudar nesse ponto, né? Encurtar essa distância, né? Não, então faz isso aqui, a gente dá treinamentos, dá tudo por isso, para o cara saber exatamente como trabalhar a prefeitura da tal, não sei, a 2.000 quilômetros, ele para poder trabalhar. Basta a gente ver o tamanho das redes hoje dos bancos, né? Acabaram, praticamente acabaram. Antes você tinha, eu entregando a idade aí, mas em 1986 o Itaú, na agência de Santa Cruz do Sul, tinha 38 caixas. Exatamente. Gente, acho que não tem somando. Não, se somar, se pegar Florianópolis aqui, somar tudo, não dá metade disso aí. Porque esse mundo digital, ele chegou e ele não tem volta, né? Então hoje você não tem mais deslocamento para contratar uma operação que antes você tinha que colher assinatura, o risco era muito maior. O risco de fraude era maior e isso ficou mais do que comprovado, muito menos pendências. Pendência, enfim, uma série de coisas que essa questão toda aí trouxe mais segurança. Obviamente que tem ainda as fragilidades, infelizmente você lança um produto hoje, mas tem uma galera que fica nesse submundo aí que vai lá e cria uma forma de ludibriar as pessoas, de enganar, enfim. Mas vamos olhar pelo né, o copo cheio, né? E não pelo copo vazio. Não, mas diminuiu muito. Mas diminuiu absurdamente. Tem bancos aí que o nível de fraude anual hoje é menos de 1%. Então nem entra na estatística de prejuízo, por exemplo. Exato. Então é outra realidade. Outra realidade. Eu acho que os bancos, nesse sentido, eles também vêm se posicionando muito mais positivamente. Sim, né? sem dúvida. Acho que a gente teve, né, recentemente, aí não faz sentido citarmos nomes, mas a gente teve uma fatalidade
indescritível numa grande empresa aqui, Sim. né, do Sul, onde eu acho que trouxe muitos ensinamentos, né? Exatamente. Ensinamentos positivos e negativos, Exatamente. mas sem sombra de dúvidas trouxe muitos ensinamentos para nós promotoras, para nossos parceiros, os Corbans e para sim. os bancos. Né? Não, para o mercado de uma maneira geral, né? Para o mercado em geral. Eu acho que a gente ainda tem muita água para rolar em relação a Exato. isso, né? E muitos bons pagando por ruins, enfim, mas o mercado bancário ele está mais atento a isso, sim. Com certeza. E o próprio posicionamento, né, da maioria dos bancos, né, em relação à questão, principalmente, né, que é algo assim que a gente acompanhava e ocorria muito, né, a questão da antecipação, de diferido, isso aí, foram tudo ensinamentos, né, aprendizados, né, Exatamente. por que tinha, por que parou, né, então as coisas começaram a ter uma certa, digamos assim, pode-se dizer que é aquela seleção natural, né? As coisas vão até um determinado momento, só que chega um ponto que você não tem mais como voltar atrás, né? E aí a coisa acontece, né? E obviamente que as fintechs foram assim preponderantes, né? Elas estão vindo com muita força, com muita velocidade, né? Fazendo os bancos tradicionais se mexerem. Obviamente que você pegar Isso é muito bom também. Claro que é bom, você pegar um grande banco e fazer ele mudar da água para o vinho não é bem assim, né? Tem todo um... Mas as fintechs, elas eu te diria que hoje assim, elas mudaram muito e fizeram o mercado se movimentar. Eles mudaram a velocidade do nosso negócio. Exatamente. Eu acho. Isso é fantástico. Elas estão muito, muito rápidas, né? Estamos encaminhando aqui do fim, o papo está muito bom, mas o gringo está ali já nos olhando, né? Que está se encaminhando para o fim, mas eu não posso deixar de te fazer uma pergunta. Como é que é e quais são as novidades? Primeiro, como é abrir esses convênios que nós estamos abrindo, né? Ser o responsável por isso e ter a exclusividade dos bancos dentro desses grandes convênios que nós estamos trazendo aqui para a Aros. O que tu pode dizer para o nosso parceiro? Olha, olhem para a Aros de maneira diferente. Nós estamos com muita vontade, estamos com sangue nos olhos aí, né? Mas a gente está trazendo aí em breve, essa semana que vem, a gente deve ter excelentes novidades nesse mercado. Então, assim, o que eu posso dizer para o pessoal que está não só na capital, mas nas cidades aí do interior, assim, nós estamos chegando, nós estamos levando bancos que até então não tinham a mínima ideia de operar, então a gente está com isso, né? Os próprios bancos estão, como a Elaine falou, estão nos procurando para isso, a gente está com muita sede nesse sentido aí e teremos novidades. E é uma maneira, e aí eu estou falando para os parceiros do interior, né? Olhem para esse mercado de forma diferente. Nos procurem, olhem esses convênios. E se você estiver numa cidade que não tem determinado, entre em contato também, que nós vamos achar algum banco para a gente colocar nessas prefeituras que ainda não estão. Mas que para isso a gente está cobrando os bancos também, né? Porque são bancos grandes, tem toda uma questão para você fazer, tem prefeituras que dependem de lançamento de editais, enfim, né? Mas a gente está fazendo esse trabalho aí nas duas pontas, então com certeza aquele parceiro lá do interior da cidade pequena, ele vai estar colhendo frutos brevemente aí desse trabalho, né? Então acho que é extremamente importante e que bom que a gente consegue fazer esse trabalho com as âncoras, né, dos bancos e da Aros. Então acho que isso aí a gente consegue juntar e aí é só coisa boa. Exatamente. Bom, eu vou terminar esse nosso bate-papo como eu terminei muitos outros, né? 2024 eu não tinha dúvidas que seria o ano da Aros. Então, esse será o ano. Quero agradecer a você pela confiança, né? Por
estar aqui conosco, né? Agradecer Fabiano também, né? Não vamos mais somar a nossa idade, né? Eu acho que aqui a gente tem, vamos parar com tem uma vasta experiência, né? do mercado financeiro. Então vamos finalizar chamando a galera para vir para Aros, né? Aqui nós temos de fato expertise em convênios públicos, em convênios privados. Vem pedir que a gente vai atrás para abrir o seu convênio, né, Milton? Nos cobrem treinamento, treinamento, equipe capacitada, visita, né? Porque os meninos aqui gostam muito de fazer visitas. Enfim, eu acho que... E assim, Elaine e Fabiano, a oportunidade eu que agradeço, né? Porque que bom que a gente pensa da mesma forma, que a gente tem a mesma visão desse mercado, né? Então agora a gente já vem fazendo isso e cada vez mais, né? Então, numa próxima a gente conta qual foi o banco que nos uniu, né, Milton? Com certeza. Vamos deixar para a próxima. Não tenha dúvida disso. Vai ter outros, com certeza. Vai ter outros. Então tá bom. Legal. Obrigada Milton. Obrigado a vocês. Obrigada, Gringo. Encerramos. Okay. Tchau. Tchau, tchau.